Foi um orgulho para nós quando realizamos o Congresso Mundial de Economia Política aqui em Florianópolis, no ano passado, que a Sociedade de Economia Política Brasileira, a principal sociedade científica na área de economia política, ofereceu para o IELA a possibilidade de organizar o encontro nacional daqueles que trabalham de uma perspectiva crítica em economia, o seu 19º evento. Um evento, portanto, de grande tradição, que conta com a participação na diretoria não só de pessoas muito importantes para nós e próximas do trabalho, como o presidente Niemeyer, mas como também o professor Lauro Matei, que faz parte do nosso departamento. Isso envolveu um grande esforço, é um encontro de natureza científica em que professores, estudantes de pós-graduação, de graduação, apresentam trabalhos para ser analisado e onde nós vemos a fronteira do conhecimento em economia política no Brasil. Nessa edição, nós vamos contar com uma participação muito grande de professores da Europa e de professores da América Latina, e cujo centro de debate é o desenvolvimentismo, essa ideologia dominante hoje em toda a periferia capitalista, e especialmente importante no Brasil, de tal forma que será um evento importante para nós do IELA, importante para o Departamento de Economia e Relações Internacionais, e que quero registrar aqui, contamos com o apoio de uma quantidade muito expressiva dos professores desse departamento, que liberaram suas aulas num período em que nós temos atividades regulares para acolher esse encontro, e que nós teremos uma espécie de estado da arte da discussão nacional sobre o desenvolvimentismo, que na prática é uma ideologia de Estado, mas que será sometida ao crivo da crítica de economistas experimentados, de economistas que estudam profundamente essa matéria, que têm interesse para os sindicatos, que têm interesse para as associações de profissionais, que têm interesse para o cidadão comum, que têm interesse, obviamente, para os estudantes, e para nós, professores que trabalhamos na área da economia. Tirar, em última instância, as ilusões inerentes à política desenvolvimentista que acompanha a consciência ingênua de milhões de pessoas durante as últimas décadas. Importante lembrar a participação do Bresser Pereira, que vem fazer também um contraponto, né, na medida que é um defensor dessa lógica do neodesenvolvimentismo. Na verdade, são várias figuras que atravessam décadas discutindo. Bresser Pereira nem sempre foi desenvolvimentista. Não podemos esquecer que Bresser Pereira é ministro de um governo Fernando Henrique Cardoso, que não se caracterizou por essa política em hipótese alguma, ao contrário. E nos últimos tempos ele operou uma mudança em que passa então a recuperar velhas perspectivas suas. Mas nós teremos aqui a conferência também do presidente Niemeyer Filho, que tem uma crítica, uma perspectiva crítica do desenvolvimentismo. Nós teremos aqui uma figura tão importante como Alejandro Olmos, que fez a auditoria da dívida pública no Equador, que é um tema intimamente ligado com o desenvolvimentismo, porque se o endividamento do Estado é gigantesco, é óbvio que a política desenvolvimentista, que supõe um Estado com capacidade de investimento, é limitada. E nós vamos ter aqui a apreciação crítica de Cláudio Cartes, nós vamos ter aqui a experiência importantíssima de Pedro Paes, uma figura fundamental do Banco Central do Equador, um economista de grandes virtudes intelectuais, que transita desde o campo da neoclássica para a crítica marxista, que domina o tema da integração latino-americana. E nós teremos um conjunto, portanto, Peter Sim, que vem de Londres precisamente para dar uma apreciação crítica, fará uma conferência magistral sobre esse tema. Enfim, é um encontro desde uma perspectiva crítica que tem uma abertura para todos os enfoques, porque tanto dentro do marxismo como dentro da economia política em geral, cabem figuras desde Celso Furtado como Rui Mauro Marini, que são, digamos, perspectivas antagônicas na interpretação do capitalismo brasileiro. E como na edição atual, a exemplo dessa edição, nós vamos ter também enfoques distintos, portanto, não poderia dizer que é um evento plural, mas é um evento de orientação crítica em que todos aqueles que observam
com mais reservas ou com excessivo e desmedido otimismo, estarão participando do evento. Importantíssimo para os nossos estudantes, importantíssimo que se realize na UFSC, e mais importante ainda que conte com o apoio fundamental e a responsabilidade também do Instituto de Estudos Latino-Americanos, porque aqui em Santa Catarina nós estamos montando uma referência crítica que cabe e acolhe perfeitamente uma sociedade política como a CEP, que tem larga tradição. É muito feliz de minha parte também dizer que vamos homenagear um economista que não é um economista festejado pela mídia, que não é um economista que frequenta os partidos políticos, mas é um economista que de uma maneira quase solitária desenvolve um papel crítico na profissão, uma profissão tão degradada em termos intelectuais, políticos e inclusive morais, que é Reinaldo Gonçalves, que será objeto de uma merecida e justa homenagem numa decisão da CEP. E fundamental, creio também que é uma oportunidade adicional para que a profissão do economista volte a ter rigor analítico, compromisso político com as classes subalternas em nosso país e que recupere-se desse empobrecimento lento, longo que nós sofremos nas últimas décadas e que tirou tanto prestígio da profissão e tirou credibilidade dos prognósticos feitos pelos economistas. Nós temos essa imensa dívida como cientista social, que é recuperar a credibilidade e revisar drasticamente os planos de ensino das faculdades de economia, colocando nesse encontro aquilo que precisamente não está nas salas de aula e nos currículos. E a exemplo do encontro mundial, também esse encontro será aberto à participação dos estudantes de forma gratuita nas atividades de conferência. Sim, um encontro aberto, é um encontro de profissionais, é uma sociedade científica dos economistas, a mais importante, eu diria, a sociedade científica do ponto de vista crítico, mas que é aberta ao público. Daí que é uma sociedade que não está interessada em falar para o especialista, que na feliz definição de Ortega y Gasset é o bárbaro moderno, aquele que sabe supostamente muito de política monetária e, portanto, ignora a formação social do Brasil. Aquele que sabe muito sobre microeconomia e se afasta dos problemas reais das grandes maiorias e do Estado brasileiro. Enfim, é um congresso aberto para a participação do grande público, do público leitor, do público que tem curiosidade intelectual e que, portanto, pode entender perfeitamente. Não se trata... O esforço é precisamente fazer com que o economista volte a ter essa vocação de falar com o grande público. O grande público é aquele que, junto com o povo, pode fazer e operar as grandes transformações. Já não nos basta, ao contrário, empobrece a profissão falar unicamente para os pares. Daí a importância desse evento que se realiza aqui na UFSC, que é uma iniciativa da CEP, a Sociedade Brasileira de Economia Política, com o apoio do Instituto de Estudos Latino-Americanos.